Então, como o Ricardo acabou de informar, a partir de janeiro, eu estou repetindo porque agora está gravando para a internet. A partir de janeiro, então, nós estaremos nos reunindo, não mais aqui nessa sede, nós vamos estar reunidos na sede da rua Mituto Mizumoto, número 301. Tá? É uma outra sede da Sociedade Teosófica, é prédio próprio também, como aqui é, mas infelizmente o prédio vai fechar às 8 da noite, então fica inviável a gente fazer palestras aqui antes desse horário. Então esperamos. Fala, Wilson. Esperamos então que realmente essa mudança de endereço vocês não nos abandonem, porque o trabalho teosófico só tem sentido, né, quando a gente leva a mensagem para alguém. Então a gente quer continuar levando essa mensagem. Como o Ricardo falou, nós já estamos aqui desde 1951, muito tempo já, né? É claro que dos membros atuais da Loja Liberdade, não tem ninguém que é dessa época de 1951, né? Acho que não tem, com certeza não tem, né? O último, mais antigo, que era o Dr. Carlos, ele faleceu há 6 meses atrás, né? Então, eu estou na Sociedade Teosófica há 10 anos, então não me lembro do histórico dessa época, não, né? Mas em 1950 a condição da Praça da Sé era bem diferente da condição de hoje, né? Então é diferente. Ok, gente? Então é isso. Os nossos cursos também vão continuar às terças-feiras, não vão mudar. Vão ter também, logo depois do Carnaval, nós vamos iniciar mais um curso. E esse curso vai ser embasado nos ensinamentos de Ramana Maharshi. O curso vai ser intitulado Quem Sou Eu? Então nós vamos tentar entender quem somos nós na visão da Jnana Yoga, na visão da Yoga do conhecimento, tá? Então já estão convidados, quem quiser participar desses nossos cursos. Nós vamos divulgar também na internet, vamos divulgar no site, no Facebook, e mandamos também mala direta. Então, caso alguém não receba a nossa mala direta, é porque a gente não tem o e-mail de vocês. Então, deixem sempre o e-mail no nosso livro, que a gente manda também. Ok, gente? Então, esperamos... Oi? A próxima reunião será lá? 29 de janeiro. 29 de janeiro, a próxima reunião vai ser lá. Hoje é a última reunião deste ano. Tá? A gente poderia começar antes... mas o 25 de janeiro é um feriado, cai na segunda-feira, então a gente resolveu reiniciar depois do feriado de 25 de janeiro. Então, essa seria a última palestra? Essa é a última palestra neste endereço e é a última palestra do ano. Ok? Não está desesperado não, né, Wilson? Não, eu quero me preparar. Legal. Levar minhas armas para lá. Legal. Dando continuidade à palestra da semana passada, acho que a maioria estava aqui, mas quem não estava aqui, então vai perder um pouco, porque hoje é a continuidade da palestra da semana passada. Tá? Nós falamos sobre o objetivo da palestra é mostrar a nós como espírito, a trajetória que nós fizemos como espíritos que somos na realidade, nós não somos pessoas. Nós estamos pessoas, mas nós somos espíritos. Então foi para mostrar a trajetória espiritual de cada um de nós para chegar até onde nós chegamos. Então nós fizemos já uma boa parte dessa explicação, a boa parte da parte de cosmogênese, de criação do sistema solar, de criação do planeta, passamos pela nebulosa, passamos por uma série de coisas mostrando a trajetória do espírito realmente até chegar no estágio humano. Mas na semana passada nós ainda não tínhamos chegado no estágio humano, nós estávamos quase lá. Então agora nós vamos chegar a mostrar realmente como foi a trajetória depois da criação do mundo. Então nós vamos mostrar realmente esse lado. Então nós falamos que o primeiro Logos é o criador do sistema solar, é o aspecto pai,
Se a gente olhar na tradição hindu, esse primeiro Logos ele é chamado de Shiva. Na tradição católica, dentro da Trindade católica, é o Pai, é o Criador. Então, o Criador do sistema, o primeiro Logos, ele tirou as criaturas que vão entrar no sistema de manifestação, saiu do plano espiritual, e as criaturas que iam entrar no plano espiritual são chamadas na teosofia de mônadas. Então, as mônadas é o nosso aspecto espiritual. Então, esse aspecto espiritual nosso, o primeiro Logos selecionou alguns espíritos, entre os quais eu, todos vocês vão entrar no mundo da manifestação. Nós vamos sair do mundo espiritual e vamos entrar no mundo da manifestação. Então, nós estagiamos e ficamos nesse plano monádico. O sistema, nós falamos semana passada também, em criação são 7 dimensões diferentes. A dimensão mais alta é a dimensão Adi, é o primeiro plano, e aqui é onde residem as nossas mônadas. Então as mônadas vão mergulhar nos planos de manifestação. E esse mergulho nos planos de manifestação ocorre pela criação de veículos em cada plano de manifestação. Ou seja, a mônada, ela não sai do plano espiritual onde ela se encontra. O que ela faz é prolongar aquilo que é chamado de antakarana, que é chamado de cordão espiritual, cordão prateado, seja o nome que dá, ela estende ele, primeiro plano abaixo do plano da mônada, é o plano átmico, então ela realmente criou um veículo dentro do plano átmico. Esse é o aspecto vontade. Dando prosseguimento, depois de tempos incontáveis, ela deu mais um prosseguimento e passou a operar também naquele plano que é chamado de plano búdico. Então aqui, depois de uma terceira etapa, ela entrou naquele que é chamado de plano mental, a parte do plano mental superior. Então aqui criou-se aquilo que a teosofia chama de tríade superior. Então a tríade superior é aquilo que chama de Atma, Buddha e Manas. Então Atma, Buddha e Manas é uma manifestação da mônada. Atma, Buddha e Manas é aquilo que é chamado de eu superior, é aquilo que é chamado de alma. Aqui é o espírito. O espírito nunca saiu do plano espiritual. Ele criou nesses planos aqui, que são planos superiores ainda em relação ao plano físico, criou essa tríade aqui e tem 3 veículos de manifestação. Então aqui foi criada a tríade superior, onde prevalece um aspecto vontade, um aspecto sabedoria e um aspecto atividade. Cada um desses aspectos está correlacionado com o primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. Está relacionado com aquilo que é chamado de Brahma, Vishnu e Shiva. Aqui é Shiva, aqui é Vishnu e aqui é Brahma. Ou aqui é Pai, aqui é Filho, aqui é Espírito Santo. Aqui é a manifestação do primeiro Logos, aqui do segundo Logos, aqui do terceiro Logos. Só trocam-se os nomes, mas o ensinamento é o mesmo. Muito bem, uma vez estabelecida essa tríade superior, ainda não chegou no plano físico. Então, estabelecida essa tríade superior aqui, então o cordão que criou esses veículos, que vai dar mais uma descida, vai entrar agora num plano que é chamado de mental inferior, ou mental concreto. Então, no mental concreto, é criado um novo veículo aqui, ó, e esse novo veículo, ele é responsável pela atividade pensamento. Nós achamos que pensamento é uma coisa do cérebro, não é. A atividade de pensamento é de um veículo no plano da mente inferior. Então aqui é mais um mergulho dela, da mônada, esticando mais aquele controle remoto dela aqui, ó. Ela nunca saiu daqui, mas ela é capaz de se manifestar em todos esses planos agora, inclusive no plano de manifestação da mente concreta. Então assim, ela chegou no mental inferior e na ponta desse, vamos dizer, desse átomo central aqui, essa molécula central aqui, ó, ela agrega a matéria do plano mental e cria aquilo que é chamado de corpo mental. Então o corpo mental é o corpo que a gente usa para captar os pensamentos. O cérebro é simplesmente um mecanismo físico para receber essas informações. Então aqui agora é mais um estágio dela, onde ela já fez uma série de mergulhos e chegou então no mental inferior e começa a criação daquele veículo que é chamado de veículo da mente. Tá?
Então, envolvendo a molécula, agregam-se alguns átomos elementais do plano e é comparado isso aqui como se fosse um ovo de galinha. Vamos segurar esse ovo de galinha que a gente vai entender por que vai comparar com um ovo de galinha, tá? Então, dentro de um ovo de galinha, a gema é aquela molécula central que está junto naquele cordão antacarana, que é a matriz que vai fornecer o veículo da mente. Então, essa é a gema. E a clara é matéria do plano mental que envolve a gema lá nesse processo. Então, simultaneamente, quando se forma esse conjunto aqui, cria-se uma película em volta, e essa película em volta de um pedaço da mente do plano mental, essa película é para definir a mente individual, que a mente é uma mente coletiva, existe uma única mente universal, mas essa película define que esse pedaço da mente é desse ser, esse pedaço da mente é do outro ser. Então a película é que limita realmente a nossa concepção daquilo que a gente chama de mente. Que eu tenho uma mente, tu tem uma mente, cada um tem uma mente. Então tem uma película, e essa película a gente vai chamar ela daqui para frente de casca. Então tem uma casca que envolve esse veículo da mente que nós estamos falando, tá? E o ser que vai viver nesse plano mental aqui, ele vai viver em colônias semelhantes, porque, vamos dizer, tem uma mônada que me anima, e cada um tem uma mônada que anima um ser, e os animais também, os vegetais também. Então elas vivem em colônias. Então nós vamos estabelecer aqui agora que na primeira fase da mônada trabalhar, ela vai trabalhar naquilo que é chamado de alma-grupo. Nós vamos falar então que uma colônia de mônadas que está aprendendo a trabalhar no plano da mente, elas em conjunto vão estar tuteladas por um grande anjo. Esse grande anjo, ele recebe o nome de alma-grupo. Então, o conceito de alma-grupo, dentro da teosofia, às vezes ele não é muito bem compreendido. Acha que é um homem um homem que está bem elevado, que é o responsável por uma alma-grupo. Alma-grupo não é da evolução humana. O responsável por uma alma-grupo, ele é da evolução angélica. Então, existe um grande anjo que vai tutelar uma série de mônadas, digamos que sejam as mônadas animais. Então, tem um anjo que vai tutelar essas mônadas que vão trabalhar sob a tutela dele. Então, grupo envolve uma série de mônadas, ou é uma mônada para... Eu vou te mostrar. Espera aí que tem figurinha que vai te mostrar isso aí. Tá? Então, aqui, ó. Vamos só prolongar para chegar onde você está querendo, Wilson. Me dá mais 10 minutinhos que eu vou te responder a tua pergunta, tá? Então, aqui, o primeiro Logos veio aqui, fez todo aquele processo de criar o Atma Buddhimanas, mergulhou no plano da mente, criou aquela película aqui que nós estamos falando em volta aqui, ó, tá? Na primeira figura, essa película só tinha uma casquinha, mas aqui agora vai ser um segundo estágio que vão trabalhar, onde a mônada, além de ter mergulhado aqui no plano da mente, ela vai mergulhar um pouco mais fundo e vai chegar no plano que nós chamamos de plano astral. E no plano astral ela vai fazer um processo parecido com esse. Vai aqui, ó, aqui tinha uma molécula central, agregou matéria desse plano aqui, aqui também tem uma molécula central que agrega parte do plano astral. Então nessa situação aqui agora, você pode ver que a mônada, ela opera nesse plano, nesse e nesse aqui. Aqui é o aspecto vontade, é o aspecto sabedoria, o aspecto atividade, aqui vai ser o aspecto pensamento, aqui vai ser o aspecto sensação. Não estou falando ainda em emoção, estou falando em sensação. Porque ainda não estamos chegando no estágio humano, ainda estamos em estágios anteriores. E nos estágios anteriores, o vegetal e mesmo o animal, eles estão muito mais ligados no aspecto sensação do que no emoção, principalmente o vegetal. O animal não, ele já começa a desenvolver o aspecto emocional. Então aqui você vê que houve mais um mergulho na matéria. E nesse segundo mergulho na matéria, essa película que envolvia aqui, ó, nesse primeiro estágio aqui envolvia só o plano da mente, essa película agora passa a ter duas cascas. E essas duas cascas envolvem, então, primeiro o plano da mente e envolve também o plano que nós chamamos de plano astral, que é o plano das sensações. Então, uma nova molécula master aqui no plano astral, envolvendo, cria-se aquilo que é chamado, então, de veículo astral. Veículo astral, nós que estamos no estágio humano, é o veículo que nós usamos quando nós dormimos. Nós dormimos e temos sonhos. Os sonhos é
atividade da mônada no plano astral, e nós, às vezes, lembramos isso através daquilo que nós chamamos de sonhos. Então, são veículos, mas ainda não estamos no estágio humano, vamos falar. Então, a casca de ovo aqui, como eu falei aqui agora, ela tem uma segunda casca envolvendo ela nessa formação dessa, aqui é uma bíade, mas nós vamos formar uma tríade também, como tem uma tríade aqui, ó, Atma, Buddha e Manas. Aqui, ó, nós vamos criar a personalidade todinha, vai chegar no plano físico também. Então, essa figura aqui mostra isso. Então, que na realidade, nós temos uma molécula master no plano mental inferior, que tem uma película que envolve ela, tem uma películazinha que separa do plano astral aqui, ó, e aqui criou-se também o corpo astral, e aqui nós temos as duas cascas de ovo, que nós falamos que envolvem aqui da casca, e uma películazinha que separa a mente do astral. Então esse é o trabalho de formação de uma segunda parte do ovo. Então um ovo agora que já tem duas gemas. Tem uma gema mental e tem uma gema astral. Então assim vai o trabalho da mônada, que está cada vez mais mergulhando na materialidade. Esse processo da mônada mergulhar na materialidade, isso é chamado ainda de involução. Evolução vai ser o retorno. Nós estamos fugindo da casa do pai. Isso aqui, essa palestra todinha, ela é a parábola do filho pródigo. Então nós estamos saindo da casa do pai, tá? Então estamos ainda fugindo da casa do pai. Daqui a pouco a gente vai chegar no estágio humano e vai entrar na evolução para voltar para a casa do pai. Então é um outro estrado, tá? Então, aqui é o fundamento da futura mente, e aqui vai trabalhar na sensação, vai ser também um embrião daquilo que nós chamamos de emoções no futuro, tá? Então, com essa conclusão que nós já falamos aqui, a mônada tem os atributos do pensamento e da sensação. E a viagem dela pode prosseguir, e o próximo estágio é chegar no plano físico. Não esqueci de você não, já vou te responder, tá? Então aqui agora vem o terceiro estágio desse mergulho, tá? Na realidade é o sexto estágio. Porque os três primeiros estágios foi criação da tríade superior. Então, depois desse mergulho aqui, ó, no plano da mente, no plano astral, e chegou aqui no plano físico, tem mais uma molécula master aqui, ó, e essa molécula master é envolvida, então, por uma terceira casca também. Então, nós passamos a ter um ovo com 3 gemas. E cada gema é envolvida por um pouco de clara do teu próprio plano, e isso aqui vai formar aquilo que a gente vai chamar de tríade inferior. Então mergulhou mais uma vez para chegar no plano físico. Então aquilo que a gente chama hoje de personalidade, que é o que nós conhecemos de nós mesmos, é composto de 3 veículos. Um veículo que opera na mente inferior, um veículo que opera no plano astral e um no físico. Aqui são os nossos pensamentos, aqui são nossas emoções e aqui é o nosso corpo físico. Então aqui é todo o mergulho da mônada, e aqui então nós passamos a ter aqui agora o ser completo. Então a mônada aqui, ela está munida de veículos em todos os planos de manifestação, então ela está apropriada para fazer todo o trabalho que ela se propôs a fazer quando ela saiu da casa do pai. Então vai aprender tudo sobre todos os planos de manifestação. Assim vai. Tá? Então aqui é a formatação final dessa historinha, tá? Onde essa casca do ovo aqui agora é um ovo de 3 gemas, e tem uma película que separa aqui, tem uma película que separa aqui, ó, desses 3 planos de manifestação, tá? Plano 5, 6 e 7, mental inferior, astral e físico. São os planos que nós estamos falando. Então aqui está formada as 3 camadas todinho. Então, formado isso aqui, então vai permitir que a gente possa fazer aquilo que é chamado de trabalho. Trabalho está envolvido físico, está envolvido emoção e está envolvido mente. Então agora a mônada é capaz de trabalhar no mundo da manifestação, porque ela agora tem veículos, ou pelo menos tem alguma coisa parecida com veículos em todos os planos de manifestação abaixo do plano 1, que no total são 6 planos de manifestação. Então fez aquilo que é chamado de tríade inferior, tá? Juntando-se à tríade superior, então a gente tem agora o arcabouço completo do ser. Atma, Buddha e Manas, que é o nosso aspecto eu superior.
Abaixo disso tem mental inferior, astral e físico. Isso mostra a nossa personalidade. Então nós somos personalidade, somos, mas nós somos a alma também. E além de nós sermos almas, na realidade nós somos a mônada. Esse é o nosso grande problema. Nós achamos que somos a personalidade. Se acha que a gente é a personalidade, nós só trabalhamos no corpo físico, só trabalhamos com as nossas emoções e trabalhamos com a mente concreta, porque a gente não nos reconhece como alma. Quando nós nos reconhecermos como sendo almas, além de trabalhar nesses 3 veículos, nós vamos trabalhar na tríade superior também. Ou seja, na realidade, não é que nós vamos trabalhar na tríade superior, é a tríade superior que vai trabalhar em nós. Essa é a diferença, tá? E quando a gente perceber que realmente nós somos a mônada, que é a única realidade que existe, é a mônada, aí é o espírito realizado. Então nós vamos ser um espírito realizado quando, encarnado aqui, a gente perceber aquilo que nós somos na realidade. E o que nós somos na realidade é a mônada. Essa é a nossa realidade. Nós achamos que somos o corpo. Sinto muito dizer, o corpo vai morrer, vai perder. Nós achamos que somos as emoções. Não é, o corpo emocional vai desaparecer também. Um dia nós vamos perceber que nós somos o espírito, que nós somos a mônada. O dia que a gente perceber que nós somos o espírito, que nós somos a mônada, aí nós estamos voltando para a casa do Pai. Então esse é o trabalho de recuperar a consciência daquilo que nós somos na realidade. É o que nós estamos fazendo. Então, mediante esses acontecimentos, a nossa mônada, agora ela está capacitada para as aventuras que vão continuar nesse processo todo. Então, os devas, são os devas que põem no cosmo agora um novo ser. Porque todo esse trabalho, agora nós vamos mostrar o que o Will está querendo, é capitaneado por uma alma-grupo. Tá? Mas esse ser que está entrando no mundo agora, ele tem o aspecto vontade, sabedoria, atividade, pensamento, sensação e trabalho. Então ele é um ser completo, então dá para trabalhar em tudo que ele tem que trabalhar agora. Então desde o primeiro salto que aconteceu lá no átmico, até o último, se contou milhões e milhões de anos nesse processo todinho. Apesar disso, a nossa mônada ainda é um pequeno nada. Ela está aprendendo ainda, começando a aprender a se manifestar nos planos materiais. E como é que vai acontecer isso então? Tá? Chegou no nível mais baixo, a mônada vai iniciar a longa jornada de subida, que aqui ela só desceu, ó, só desceu. Então ela está cada vez indo mais para baixo. Chegou aqui, completou, tríade inferior, tríade superior e a própria mônada. Então agora ela está apta a começar o trabalho de subida. Então até agora foi só involução. E esse trabalho de involução aqui, para o aspecto da mônada, ele é totalmente inconsciente. A mônada está lá no plano dela. Quem vai fazer esse trabalho todinho são os devas, que a gente vai mostrar agora. A mônada continua lá no plano monádico e o descenso se dá através desse cordão aqui, ó, que é o cordão de Antacarana, que faz todo esse processo. É uma obra de Isis Sem Véu. Ela vai falar como é que é esse trabalho aqui agora do retorno para a casa do Pai. E o resumo que Blavatsky fala nesse livro é isso aqui, ó. Primeiro, nós vamos entrar no reino mineral, tá? Então, ele fala que uma pedra vai se transformar numa planta, a planta vai se transformar num animal, o animal vai se transformar num homem, o homem num espírito, o espírito em Deus, pronto, voltou para casa. Então, esse é todo o trabalho de volta para a casa do Pai. Até então, foi só capacitação para começar o trabalho. Vamos começar a fazer efetivamente o trabalho a partir de agora. Então aqui eu vou começar a responder o que o Wilson perguntou. Tá? Então, aqui nessa figura, nós estamos mostrando aqui, como mero exemplo, 4 mônadas aqui. Tá? Aqui nós temos o veículo mental, aqui temos o veículo astral e aqui temos o veículo físico. Então estamos mostrando 4 mônadas aqui, ó. Tá? E aqui estão os invólucro grupal, que envolve todas essas 4 mônadas aí. Tá? Então a gente vê aqui essa casca do ovo agrupa outra tríades de mônada, e essas mônadas aqui, ó, que estão agrupadas aqui dentro de um determinado grupo, isso é aquilo que é chamado de alma-grupo. Então a alma-grupo, aqui esses 4 que estão aqui é mero exemplo. Pode ter milhares de indivíduos dentro de uma alma-grupo. Você pegar um formigueiro, por exemplo, quantas formigas tem dentro de um formigueiro?
milhões de formigas. Então estão todas sob a tutela de uma única alma-grupo. Se é que não são diversos formigueiros na mesma alma-grupo. Então aqui você vê que cada um deles tem uma mônada que está aqui dentro dessa alma-grupo. Vou mostrar isso aqui um pouquinho mais já, tá? Então alma-grupo, porque essa coletividade aqui, ó, toda essa coletividade, ela vai estar sob o controle, sob a direção e sob os cuidados de um grande Deva, que é a alma-grupo. Então a Deva que vai cuidar do trabalho dessas mônadas aprenderem a trabalhar em todos esses reinos de vida, reino mineral, vegetal, animal e humano, todas elas vão estar tuteladas por um anjo, tá? E a primeira etapa é uma alma-grupo que começa no estágio mineral. Isso significa que uma mônada vira uma pedra? Não, ela simplesmente está sob a tutela de uma alma-grupo, e a alma-grupo é que cria o mineral. Então a mônada, ela vai entrar para estagiar numa mônada criadora de alguma coisa no reino mineral. Essa é a primeira fase dela. Então aqui para mostrar essa figura, está aqui as 4 mônadas, não são 4, é mero exemplo. Todas elas têm a tríade inferior. A tríade inferior é composto por mente, por astral e físico, todas elas envolvidas pela aura do Deva. Então esse aqui é o responsável naquilo que é chamado de alma-grupo. Esse primeiro exemplo, onde ainda tem 3 películas envolvendo aqui, ó, nesse grupo todo aqui, ó, é uma alma-grupo mineral. Fala alto, Wilson. É ensinado que, por exemplo, você pegar o Everest, quem responde pelo Everest é uma única alma-grupo. Você pega uma outra grande montanha, é outra, um mar. Um mar tem diversos devas que presidem o mar. Então, eles são incontáveis. São N mônadas ou é uma que preside a alma? Não, as mônadas estão estagiando aqui, ó. A alma-grupo é uma única que recebe um monte de mônadas. É como uma empresa, você vai estagiar numa empresa. Então a mônada é o estagiário de uma empresa. Mas a mônada não é superior ao Deva? Não, não. A mônada são aqueles espíritos que vão entrar no jogo. Os Devas, que são a alma-grupo, são aqueles que criam o palco onde acontece o jogo. Então, as mônadas vão observar todo o trabalho de evolução e vão entrar dentro do processo de evolução humano, até chegar no humano. Agora, o Deva, esses Devas maiores, já passaram por essas evoluções, são seres que já passaram por essas evoluções em tempos muito arcaicos. E agora eles são capazes de criar uma montanha, de criar alguma coisa bastante extensa, e eles são os criadores. Esses aqui são os estagiários, estão aprendendo como criar um novo planeta, uma nova montanha, uma nova parte. Esse é o objetivo. Então a alma-grupo, que faz parte da evolução dévica, então esse é aquele ser da natureza, ele está ligado àquele aspecto do Deus criado, do Deus criador do mundo. Então todas elas estão subordinadas àquele Deus criador. Me perdoe, você está me subvertendo tudo que eu tinha entendido até agora. Como a mônada quer dizer a mônada quer dizer mônada quer dizer sim, sim. Do Criador. Isso, mônada é um. Tem uma aqui dentro de mim, tem uma dentro de você, tem uma dentro de cada um de nós. Como ela se destaca a gota do oceano, a gota que se destaca do oceano, eu sempre achei que ela presidia, digamos, um grupo Não. de todas as formigas. Mônada dentro do conceito da teosofia são aqueles seres que estão entrando no mundo para aprender a criar. A alma-grupo já sabe criar. Ela já aprendeu isso em outros períodos, em outros mundos, em outras épocas. E elas estão aqui agora para ensinar essas mônadas que ainda não sabem fazer isso. Então a alma-grupo é da evolução dévica.
São grandes anjos que realmente recebem estagiários para aprenderem a se tornar futuros devas em outras evoluções. Então você é um estagiário, eu sou um estagiário, ele é um estagiário, todos nós somos estagiários ainda dentro da alma grupo mineral. Mas o responsável por essa alma grupo mineral não é uma dessas mônadas que estão dentro do plano evolutivo. Ela simplesmente é de uma outra evolução. A evolução dévica não tem nada a ver com a evolução humana. Ok? Então é a alma grupo mineral. Então você vê abaixo do Deva aqui, ó, você vê aqui 4 mônadas aqui, ó, onde saem os cordões de vida aqui, ó, porque na realidade a mônada ela não está aqui embaixo, ela está aqui em cima. Ela tem que aprender a escutar o que acontece aqui embaixo. Ainda no grupo mineral, imagina você tentar controlar uma rocha que está a 500 metros de distância por você com um controle remoto. Ela tem que aprender a enxergar, a captar, a praticar realmente tudo aquilo que está voltado com aquilo que a gente chama de perceber, a reagir realmente a uma coisa que está à distância. Então aqui está a mônada, lá no plano dela, aqui estão os veículos que ela criou, tutelados pela alma grupo do Deva, que vai ensinar, é ele que vai ensinar todo esse processo aqui, e a mônada vai aprendendo a controlar, para aprender tudo que tem que aprender do plano mineral. E tudo que tem que aprender do plano mineral normalmente é ensinado que é tudo aquilo que está voltado ao fenômeno das atrações. Então, você pegar um átomo, um simples átomo, tem atração. Ele tem núcleo e tem elétrons girando em volta dele. Então, tem atração ali. Então, a mônada está estagiando para aprender tudo que ela tem que aprender a respeito das atrações. E ela, para aprender tudo isso, ela é tutelada por esse grande Deva. Se não tivesse esse grande Deva aqui, ó, cuidando dela, e ela tivesse entrado direto no mundo, sem a tutela de alguém, do anjo da guarda, pode chamar de anjo da guarda, se quiserem pode chamar, tá? Se não sem a tutela desse anjo da guarda, ela se arrebentava e não vai conseguir. Então ela precisa da tutela realmente de alguém para fazer esse processo de criação, tá? Então as mônadas vão passar aqui, ó, para aprender tudo do reino mineral. Vai passar milênios e milênios aí nessa história todinha para aprender tudo que tem que aprender do reino mineral. Dentro do reino mineral tem uma evolução. Se você pegar a cadeia, por exemplo, do diamante, diamante é carbono. Aí você pega um pedaço de carvão, é carbono também. E é a mesma coisa? Não é, tem uma grande diferença entre um e outro. Então tem todo um processo para transformar carvão em diamante. Então essa é a evolução mineral, é isso que a mônada está fazendo aqui agora, sujeitada aos cuidados de um anjo para aprender tudo isso. Fala, Renato. Fala alto, cara, você senta lá longe, não sei porquê. É a alma grupo. A alma grupo é um Deva. Existem milhões de almas grupos, milhões, tá? Não é um só. Então, existe centenas de Devas que presidem o reino mineral, milhares, milhões. Existem milhões de Devas que presidem o reino vegetal. E do reino animal, a mesma coisa, tá? Então, se você vê, por exemplo, quando planta uma sementinha, para aquela sementinha virar uma planta, tem um ser da natureza que trabalha para isso acontecer. Esse ser da natureza, ele trabalha para esse Deva também. Então esse é o lado, quem faz todo o processo de evolução, quem controla toda essa evolução, quem é que capacita as mônadas a aprenderem tudo isso, é esse Deva. Então nós ainda não somos capazes de ser um ser separado e individual, largado aqui no mundo. Daqui a pouco nós vamos ver, a individuação vai chegar lá, mas aqui não houve a individuação ainda. Esse Deva também tem uma mônada. É o quê? Claro que também tem uma mônada, mas essa mônada que está no Deva, ele já tinha passado por essa evolução humana em sistemas muito anteriores ao nosso, muito mais antiga. Ok? Provavelmente foi um logos anterior. Você pode chamar de um pequeno logos, né? Um logos que cria um sistema solar e um logos que cria uma montanha, não é igual, tá? Então ele faz parte desse processo todinho.
Então esses são os devas que presidem a evolução mineral, tá? Então está lá. Então você vê, dentro da evolução mineral, como eu falei, você tem um carvão e tem um diamante, você tem um pedregulho e tem ouro. Então tem todo um processo aqui. Então essas mônadas que estão estagiando aqui, ela tem que aprender tudo isso. E esse é o aprendizado dela sobre a tutela de um deva, sobre a tutela de uma alma grupo. Ok? Então vamos em frente. Então aqui, ó, a gente vai ver então que tem uma mônada aqui. Vamos mostrar uma só aqui dentro da alma grupo para ficar mais simples de entender. Tá? Mas na realidade existem incontáveis mônadas aqui dentro. Vamos colocar uma só. Ela tem 3 cascas aqui, ó. Uma das cascas agora começa a ser dissolvida. Quando essa casca começa a ser dissolvida, os átomos dela se agregam às outras mônadas, e dentro desse processo aqui a gente está mostrando isso aqui, uma única, para ver que essa casca aqui está se dissolvendo. E tudo que está se dissolvendo aqui, vai agrupando aqui matéria e vai juntando com outras mônadas que ali existem. Então, quando se dissolve uma dessas 3 cascas aqui, ó, então essas mônadas aqui agora, que não vai ter mais 3 cascas, só vai ter 2 cascas, então essa é quando aquela mônada aprendeu tudo que ela tinha que aprender do reino mineral, e ela vai entrar agora no aprendizado do reino vegetal. Então ela vai sair da tutela de um anjo da guarda, que é uma alma grupo mineral, e vai se passar para a tutela de um outro tipo de deva, que é um deva de uma alma grupo agora vegetal, tá? Então a gente vai ver aqui agora a semelhança que foi descrito a uma alma grupo vegetal, só que o que envolve as mônadas aqui agora não existem mais 3 cascas, só 2 cascas. Então, quando tem só 2 cascas, é porque a mônada já vai ter um pouco mais de, vamos dizer, vai ter um pouco mais de recursos para operar os veículos da tríade inferior dela, porque na realidade uma das cascas já foi eliminada. Então aquelas mônadas que aprenderam tudo do fenômeno das atrações, enquanto tutelada por um anjo do reino mineral, ela vai entrar agora no reino vegetal, um outro deva que vai cuidar dessa evolução, e essa evolução aqui agora vai ser uma evolução onde ela vai aprender não mais o fenômeno das atrações, ela vai aprender o fenômeno da sensação, que o vegetal já tem um pouco de sensação, já tem um pouco de crescimento. O mineral não cresce. O mineral, para crescer, tem que jogar mais material em cima dele, aí ele cresce. Agora um vegetal não. Um vegetal você planta a partir de uma pequena semente e ele cresce puxando o sal mineral, fazendo a fotossíntese, então ele já tem mais movimento. Aí entra outra mônada no lugar. São as mesmas mônadas. Quando uma sai, entra outra no lugar dela? Não é que outra entra no lugar. A tendência de uma alma grupo é ir perdendo as mônadas de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Quando chegar no reino animal, você vai ver que uma alma grupo animal tem menos mônadas do que uma alma grupo vegetal. Então uma alma grupo vegetal tem muitas mônadas com ela. A mineral então tem incontáveis mônadas junto com ela. Mas a quantidade de mônadas que estão tuteladas por um determinado deva, ela vai diminuindo. Então tem um deva mineral que tem milhões de mônadas sob a tutela dele. Um vegetal, vamos dizer, já tem milhares de mônadas sob a tutela dele. Quando chegar no reino animal, você vai ver que vai diminuindo. Claro que um formigueiro ainda tem milhões de formigas subordinadas a uma única alma. Então aqui é um outro estágio. Para quem fez os nossos cursos de teosofia, nós falamos que existem cadeias de evolução. Então houve uma cadeia que durou 4 bilhões de anos só na evolução mineral. Depois há uma segunda cadeia, onde se passou mais 4 bilhões de anos para essa evolução agora, que é a evolução vegetal, tá? Então aqui é fenômeno da sensibilidade. Então aqui a mônada começa a ter capacidade de perceber o mundo exterior. Porque a mônada, quando ela tem a tríade no grupo mineral, se você pisa aqui num mineral, para responder lá no plano monádico, ela não vai perceber. Tem que ter um terremoto para ela perceber, porque tem pouca sensibilidade.
O mineral tem a sensibilidade muito pequena. Agora, o vegetal já começa a ter um pouco mais de sensibilidade. Então, aqui nós estamos agora sob a tutela de uma outra alma-grupo. Já vemos que existem apenas 2 cascas de ovo. Como existem apenas 2 cascas de ovo, então a mônada já começa a perceber a sensibilidade do mundo exterior. Se você pegar, por exemplo, aquela planta que é chamada dormideira, quando tem luz, ela abre. Quando não tem luz, ela fecha. Então ela já começa a perceber o mundo exterior. O mineral ainda não percebe o mundo exterior, a sensibilidade é muito pequena, está enclausurado totalmente dentro de si próprio. Aqui começa a ter uma pequena percepção do mundo exterior. Tá? Então venceu mais um degrau aqui agora, dentro desse processo aqui, ó, quando estou falando, passou 4 bilhões de anos sob a tutela da alma grupo mineral, mais 4 bilhões de anos sob a tutela de uma alma grupo vegetal. Porque dentro do vegetal existe uma grama, um gramífero, existe um carvalho. Não tem toda uma evolução dentro do aprendizado que a mônada tem, que ela está se capacitando para se tornar criadora. E essa capacitação, então, ela tem que aprender desde a grama até o carvalho, tem que aprender tudo. Tem que aprender da semente, como é que realmente é a fotossíntese. Tem tanta coisa para ela aprender nesse processo todinho, para que em futuros sistemas criados, essas mônadas que estão estagiando aqui agora, em futuros sistemas elas podem se tornar almas grupos dentro da evolução dévica, para assegurar que outros seres que vão entrando nesse processo, que vai sair uma turma, entra outra turma, sai uma, entra outra turma, então vai lá. Então essa é a nossa capacitação. Nós, como seres humanos, nós somos mônadas. E como sendo mônadas, nós já estivemos sob a tutela de uma alma grupo mineral, nós já estivemos sob a tutela de uma alma grupo vegetal, e agora nós vamos entrar numa outra alma grupo. Tá? Então aqui vai acontecer mais uma vez, mais uma casca do ovo aqui, ó, começa a se desintegrar e vai restar uma única casca de ovo aqui agora. Então todo o resto derrete e o que derrete fica na tríade para as mônadas que ainda não venceram este processo. Então a segunda casca de ovo se dissolve, os átomos se juntam na tríade e o resultado disso aqui, ó, então vai ser alguma coisa que vai dar forma a um futuro corpo para a mônada. Porque hoje o corpo que a mônada tem ainda é um corpo vegetal. Agora vai mudar. Fala, Renato. Olha, isso aí é ensinado que sim, tá? Então, se você pegar, todas as formigas estão sujeitas a uma única alma grupo. Agora, é difícil te afirmar isso aqui, aí você tem que avaliar. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, faz diferença se são 1, 2 ou 3? Não faz diferença. Mas pode ser que sim, pode ser que uma espécie todinha esteja tutelada aqui lá. Pegar todos os cachorros do mundo, estão numa única alma grupo, eu não tenho resposta para te dar sobre isso, aí a gente tem que avaliar. O que nós estamos colocando aqui, qual que é o mecanismo desse processo todinho. E dentro desse mecanismo, desse processo todo, é a alma grupo. Tá? Então existe a alma grupo no estágio mineral, uma no estágio vegetal, outra no estágio animal. Agora essa outra que existe, na realidade são milhões de alma grupo, milhões. Não é uma só. São centenas de almas grupos diferentes, tá? Então... Mesmo por espécie, não é uma só para os cachorros, por exemplo. São várias almas. Vamos chegar lá, vamos mostrar daqui a pouco, tá? Mas o que você tem que observar é o seguinte, a transição da alma grupo mineral para vegetal, é que a quantidade de mônadas estagiando uma alma grupo vegetal é menor do que a quantidade que estariam no estágio mineral. Quando entrar no estágio animal agora, vão ter menos mônadas ainda sob a tutela de uma mesma alma grupo. Então isso responde parcialmente que na realidade, se você pegar, por exemplo, existisse uma única alma grupo de formigueiro, é tanta formiga que está lá que esse anjo está ferrado para cuidar de todas elas. Então provavelmente existem divisões que cada um são diversos devas que cuidam desse processo. Mas isso a gente está imaginando alguma coisa aqui. A resposta
definitiva para isso, não tem para te dar. Tá? Esse é o ensinamento que a gente percebe na teosofia, que mostra esse processo todinho. E fala que são incontáveis almas grupos, incontáveis. Agora, se todos os cachorros estão numa única, eu acredito que não, mas não posso te afirmar. Por exemplo, ele afirmou há pouco uma espécie de instinto, de noção de se extinguir. Vamos chegar no animal, que a gente vai chegar lá. Tá? Aqui agora é a transição, então, para ficar uma única casca. Nessa transição de uma única casca aqui, agora nós vemos a figura de um novo Deva aqui, ó. Ainda vamos representar 4 tríades aqui, ó. Essa é simplesmente uma representação. Pode ser 4, 400, 4 mil, 4 milhões, não sei. Depende se é uma alma grupo de um formigueiro ou se é uma alma grupo de elefante. Elefante hoje tem tão pouco elefante que já são poucos indivíduos dentro de uma alma grupo. E de fato o elefante, dentro da classificação da evolução animal, o elefante é um que já está próximo da transição para o reino humano. São os animais domésticos, o golfinho, o elefante, né, o boi, já são animais que já estão próximos da transição para o próximo degrau evolutivo. Então aqui tem uma alma grupo animal agora, e aqui a casca de ovo agora tem uma única casca. Então aqui o que esses seres aqui vão aprender agora? Essas mônadas que estão sob a tutela desse Deva. Vejam bem, quando estiveram sob a tutela mineral, aprenderam sobre atrações. Quando chegaram na evolução vegetal, aprenderam a sensibilidade. Aqui agora vai aprender a sensação. Vai ser o veículo futuro das emoções. Então esse é o trabalho dele aqui agora. Vai ter um corpo móvel. Então aqui é um grande salto. O vegetal não tem um corpo móvel, o animal já tem um corpo móvel. Como o corpo movimenta mais, o animal vai para um lado, vai para outro, então aquela mônada que está estagiando aqui agora, ela já tem uma percepção do mundo muito maior do que as anteriores. Então você vê que a própria conhecimento das mônadas que estão aqui em cima, sobre as suas trilhas aqui embaixo, elas vão aprendendo a dominar o mundo. É lento, é uma escola. Aprende o reino mineral, aprende o reino vegetal, aprende o reino animal, que é o que elas estão fazendo aqui hoje. Então, no reino animal, comparado com o reino vegetal, o reino animal já está num grau evolutivo mais alto. Assim são os reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal. Aí vai. Então, o animal já tem órgãos apropriados, já tem um sistema nervoso desenvolvido. O vegetal não tem um sistema nervoso desenvolvido, não tem sistema nervoso central. O animal já tem um sistema nervoso central. Então, nesse estágio aqui, a mônada já tem um cordão de vida e já se sente movimentar. A mônada, quando estava estagiando no reino mineral, ela não se sentia movimentar. O movimento que tinha era um movimento interno do átomo só, não um movimento dentro do plano. No vegetal, ela já se sentia crescer, mas o movimento que ela podia perceber é o movimento do vento, jogando as folhas para cá, jogando as folhas para lá. Então ela está aprendendo. Aqui não, aqui ela já tem um passo além. Isso aqui eu gosto muito de perceber isso aqui, essa frase aqui, ó, que essa frase aqui ela é doída, tá? Aqui, ó, já tem um sistema nervoso desenvolvido quando essas mônadas estão no reino animal. Se ela tem um sistema nervoso desenvolvido, significa que ela sente dor. Então, quando você tira um pé de alface para você comer, ela não tem sistema nervoso desenvolvido. Então, a dor que ela sente, o pé de alface sente, é praticamente inexistente. Mas quando você pega uma galinha, um peixe ou um boi e mata o bicho, ele sofre pra caramba. Por quê? Porque já tem um sistema nervoso desenvolvido. Por isso que a gente fala, quer ensinar vegetarianismo para as pessoas? Não ensine vegetarianismo, ensine espiritualidade. Quando a gente se entende que nós somos espíritos, e a gente começa a ver isso aqui, ó, a gente começa a reavaliar se a gente tem o direito realmente de matar um ser para você comer, ou seja, para comer ainda tem uma certa justificativa, mas agora matar um ser numa tourada, numa coisa assim, ó, que absurdo. Então a gente quer ensinar vegetarianismo para a pessoa, ensina espiritualidade. Se ela aprender a espiritualidade realmente, ela vai se tornar vegetariana, vai se tornar.
Oi. Os insetos, eles são incluídos? Fala mais alto, Sérgio. Os insetos são incluídos? Os insetos são do reino da evolução animal. Também são da reino da evolução. Eu tenho um outro quadro aqui que mostra a evolução dos seres terrestres, dos seres, mas é de uma outra palestra, nessa aqui eu não coloquei, onde mostra realmente uma evolução pelo ar, a evolução pela terra e a evolução pela água. Mas são todos da evolução animal. Pois não, Rosa? Oi? No caso dos insetos, eles Não tem? Eles não têm sistema nervoso. Não entendi. Eles não têm sistema nervoso. O inseto? Dá um tapa no pernilongo para ver se ele vai gostar. Claro que ele tem sensação, é menos. Dentro da evolução animal, começa bem pequenininho e vai crescendo, daqui a pouco é cachorro, é gato, é animal, é boi. Mas o começo da evolução animal começa pelos insetos. Começa até antes dos insetos, começa nas amebas. Bactérias. Já é o comecinho do comecinho da evolução animal. Tá? Então existe desde uma bactéria até um elefante. Tá? Claro que o elefante já é um ser que já está no final da evolução do reino animal. E uma ameba está no comecinho. Tá? Não existem seres humanos, como por exemplo um Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, estão no final da evolução humana. E tem seres humanos que nem o Wilson, por exemplo. Está no comecinho. Está no comecinho. Ah, então você vê, tem de tudo. Então é isso aí. Então tem tudo. Então dentro da evolução humana, quando a gente fala no inseto, faz parte dessa evolução. Faz sim, tá? Mas é o comecinho da evolução. Vegetal, como eu falei, se você pegar um pedacinho de grama e pegar um carvalho, não é a mesma coisa. Então tem toda uma evolução dentro de um reino. Tá? Na realidade, a mônada, ela não faz a grama crescer e vira árvore, ela está observando como fazer isso. Porque quem faz tudo é o Deva. Quem faz tudo é o Deva. Quem faz tudo nesse mundo é Deus. Os Devas estão ligados a Deus dentro da evolução angélica. Então quem faz tudo são os Devas. Nós somos observadores, aprendizes. Para aprender a fazer isso. Depois, no futuro sistema solar, daqui mais alguns bilhões de anos, quem sabe nós vamos presidir outros lá. Tá? Mas aí vai. Então assim vai. Então faz parte sim da evolução animal. Tá? Então, deixa eu voltar aqui agora um pouquinho, não sei se eu falei tudo. É isso aqui é importante. Então, dentro da evolução humana, animal aqui agora, que tem um corpo móvel, tem um sistema nervoso, tem tudo isso aqui, ó. Então aqui agora, quem vai tutelar esse desenvolvimento dessas tríades aqui, de um cachorro, de um gato, de uma formiga, seja o que for, é aquilo que é chamado de instinto. O instinto é o estágio anterior da inteligência. Então a evolução dentro do reino animal é presidida pelo instinto. Então vai esse aprendizado da mônada. Esse instinto é inerente ao Deva que preside ou ele... É inerente, totalmente inerente àquele Deva. Nós vamos falar sobre isso aqui. Se você pegar um formigueiro, tá? Aí tem uma inundação, eles salvam a rainha e criam um novo formigueiro. Perdeu todo o aprendizado do formigueiro anterior. Só salvou 2 formiguinhas lá, um macho e uma fêmea. E uma delas é uma rainha. Cria um novo formigueiro. Esse novo formigueiro que cria sabe tudo o que o outro sabia. Por que ele sabe tudo que o outro sabia? É pelo instinto. Então o instinto é um instinto, na realidade, da alma grupo. Então esse é por isso que, se você pegar dentro do reino animal, você não vê cachorro latindo em português, em alemão, em espanhol e nem em francês. Todos eles é au-au. Por quê? Porque é o instinto que preside eles, é o instinto da alma grupo. Então quem faz todo a tríade funcionar dentro do reino animal é o instinto da alma grupo. Então é ela que preside. Então formiga sempre igual, sempre igual. E elas trabalham tudo igualzinho. E é o instinto dessa alma grupo. E como é o instinto da alma grupo, eles trabalham para quê? Trabalha para o bem da coletividade. Trabalha para o bem do dono do instinto. Diferente de nós que somos separados,
não seguimos mais o instinto e cada um trabalha por si. Mas esse é o ensinamento aqui, tá? Então você vê a vida comunitária das formigas aqui, ó, tá? Milênios que são observadas as formigas, ela mantém igual um modo de vida. A formiga de 1 milhão de anos atrás e a formiga de hoje não mudou nada. Por quê? Porque ele é uma criatura altamente instintiva. Só funciona com instinto, não tem uma inteligência separada, tá? Então, mesmo que se destrua uma colônia, cria-se uma nova colônia, ela fica igualzinha a outra. Quer ver um outro exemplo legal? Algumas ilhas. Tem ilhas que tem macaco numa ilha, que não tem contato com macacos na outra ilha. Aí um macaco numa determinada ilha desenvolve uma nova ferramenta. Uma ferramenta para catar formiga, ou uma ferramenta para abrir um coco. Eles desenvolvem essas ferramentas. Depois que de algum tempo que aquela ilha aprendeu essa nova ferramenta, alguns anos depois, numa outra ilha, os outros aprendem também. Sem contato nenhum entre elas, porque é o instinto, é o único instinto. Então você vai no reino animal, quantos mais diminutos forem os corpos dela, mais numerosa é a colônia que se compõe. Então aquilo que nós estamos falando das alma-grupos. Quando é formiga, muito pequenininha, bactéria, então menor ainda. Tá? Então quanto menor for a espécie, mais numerosa é a colônia. A colônia é aquela colônia que vive numa alma-grupo. Nas espécies mais completas, o número de indivíduos vai se reduzindo gradativamente, vai tendo menos indivíduos. Então essa estatística mostra que, com o passar das experiências, através das variadas espécies, as mônadas vão evoluindo. Elas vão evoluindo, passaram pelo mineral, milhões de mônadas, uma única alma-grupo, passaram pelo vegetal, chegaram agora no reino animal. Então, dentro do reino animal, quando vai chegando nos animais domésticos, por exemplo, são poucos animais numa única alma-grupo. Tá? A elefante, mesma coisa, são poucos animais na mesma alma-grupo. Tá? Então, nesse estágio, junto ao reino animal, além de aprimorar a sensibilidade, começa a desenvolver um pouquinho de memória e criar defesas de subsistência. Então, tem certos animais que já têm certas defesas da própria subsistência ali. Então, vai seguindo a evolução. Então, dependendo do imperativo das espécies, já começa a procurar no oposto para a reprodução. Então, o cachorro já procura a cadelinha, o gato já procura a gatinha. Então, já tem tudo isso aqui, instintos ainda. Mas o que eles estão fazendo aqui para efetivar a reprodução no reino animal, embora ainda seja instinto? Aprende os rudimentos do amor. Então, você vê que a evolução é lenta. Primeiro atração, depois sensibilidade, depois movimento e agora vão aprender os rudimentos daquilo que é chamado de amor. Então toda essa evolução faz parte desse processo todinho. Depois da morte do corpo físico, no caso desses animais aqui também, eles vão para o plano astral e aquela mônada também continua existente lá no plano astral, na alma-grupo, volta para cá. Quer dizer, tem reencarnação também dentro dessa reino aqui também. Então é possível que, quando você tem um corpo móvel, de um animal, a confecção desse exigiu uma confecção de um molde astral. Então o animal tem um corpo físico, mas ele já tem um corpo astral relativamente desenvolvido também. Então o animal, quando morre, então ele está lá no plano astral e continua a evolução lá no plano astral, depois volta para cá mais uma vez, assim como os reinos humanos. Então aqui, ó, agora vamos tentar mostrar o que acontece na alma-grupo animal quando já tem pouquíssimos seres ali dentro. Quando vai realmente dentro daquela figura da aura do Deva aqui, ó, que é um Deva de uma evolução animal, mostrando que tem 4 mônadas aqui, ó, estagiando aqui embaixo, começa a haver uma separação de uma delas aqui, é como se fosse um ovo aqui, ó. Então ele está se separando aqui, ó. Então nessa separação está começando a fazer um indivíduo agora. Então aqui é aquilo que é chamado de individuação. Até então, todas as mônadas estão sujeitos à tutela de um Deva. Então quem faz tudo é o Deva, tudo através do instinto. Então o animal não precisa aprender. O animal nasce, ele já sabe voar, já sabe andar,
já sabe procurar o cachorro, já sabe procurar a cachorrinha, e vai por aí afora. Por quê? Porque é tudo instinto. Todos eles estão seguindo aquilo que é a consciência desse ser aqui. Então aqui vai começar agora uma fragmentação da alma-grupo. E essa fragmentação dá uma ideia do começo desse processo aqui, ó. Então você vê que essa mônada aqui dentro de um total, digamos que tenham 4 elementos dentro dessa alma-grupo animal, ela começa a se destacar, começa a separar desse conjunto todinho aí, tá? Até que vai chegar um determinado momento que ela se separa das outras aqui e tem uma mônada C aqui, ó, começando a se separar. Então tem uma aqui que separou, tem uma aqui que está em processo de separação, mas mesmo separada, no começo ela ainda fica dentro da aura do Deva que a conduziu até chegar nesse estágio que nós estamos falando aqui. Então a D está destacada e a C está se separando do conjunto aqui agora, tá? Nessa sequência de mônada em mônada vai acontecendo a separação de cada uma delas que estão sob a tutela dessa alma-grupo aí. Até chegar a um determinado estágio que as 4 mônadas, que são 4, né? Pode ser 8, pode ser 2, pode ser 5, pode ser qualquer número, tá? Vão estar cada uma separada ainda sob a tutela do anjo, mas já dentro de um processo de individuação, de separação. Então esse é o resultado final desse processo no caso desse Deva aqui. Então as mônadas se isolam uma das outras, elas continuam revestidas ainda por aquela casca do ovo aqui ainda existe essa casca do ovo que envolve essa tríade aí, tá? Então essa camada de átomos representada aqui, ó, essa elipse aqui de cor amarela, tá? Circunscrita por outra de cor verde, que não está mostrando aqui, mas essa toda que envolve aqui, essa parte aqui, ó, é uma cor verde que pega o conjunto todinho dentro desse processo aí. Então as mônadas que estavam encerradas na alma-grupo antes, continuam ainda durante algum tempo, mesmo depois que houve essa cisão aqui, ó, ainda continua sob a direção dévica, tá, que vem dirigindo desde tempos muito remotos. Cada reino desses é uma cadeia evolutiva, cada cadeia evolutiva, dentro do estudo da teosofia, são 4 bilhões de anos. Então a evolução animal que nós estamos vencendo aqui agora, passaram-se 4 bilhões de anos para que essas mônadas passassem pela bactéria, pela ameba, pela formiga, pelo pernilongo, tá? Aí vai por aí fora, até chegar num estágio já mais perto do estágio humano, tá? Então chega um momento que a mônada vai perder essa tutela do grupo. Agora ela vai perder. Esse é o pior momento da vida da evolução da mônada, porque até então ela tem anjo da guarda, que faz tudo o que ela precisa, cuida dela de todas as formas possíveis. Agora o anjo da guarda vai falar, ó, daqui para frente te vira, você vai cair no mundo, agora é você com você, eu não vou te ajudar mais. Ou seja, aquele lado instintivo que fazia tudo acontecer, vai perder a força. Então aqui, ó, é o momento mais abalador que acontece na carreira da mônada até esse momento. Ela vai virar um indivíduo, que até então é um grupo, ela vai se tornar um indivíduo. Então, ela vai poder, no plano físico, astral e mental, expandir aptidões segundo a vontade própria. Porque o animal e o vegetal, eles atuam no plano, mas sob a vontade da alma-grupo. E agora vai ser sob a vontade própria, vai se separar, tá? Então a sensação de separação de um indivíduo para outro, no fundo a gente fala aqui, sair, não estou mais na tutela de uma alma grupo, eu sou um ser individual. Isso aqui é ilusão também. Nós não temos mais esse Deva da evolução, mas nós estamos todos dentro da aura do Logos. Então nós saímos de uma alma grupo relativamente, vamos dizer, mais relativa, e vamos entrar agora na alma grupo do Logos. Então nós saímos de uma alma grupo para outro. Então nós vamos estar sempre sob a tutela de alguém. Só que quando há essa transição, então nós saímos da tutela de um determinado anjo e entramos na tutela de alguma coisa muito maior, onde está toda a humanidade. Então aqui essa alma grupo nossa hoje é uma alma grupo animada pelo primeiro Logos, que é o criador de tudo isso.
Então nós saímos, continuamos numa alma-grupo, mas agora numa alma-grupo do Deus Criador do nosso sistema solar. Então a história todinha agora é isso aqui, ó. A gente vê o processo completo. Então agora o primeiro Logos jogou a mônada aqui, criou a tríade superior, criou a tríade inferior. Então agora a mônada, dentro desse processo de individuação, ela é completa, tem vontade, sabedoria e atividade, vontade, sabedoria e atividade, e tem pensamento, sensação e trabalho. Então agora ela é um ser separado da alma-grupo e vai começar a carreira solo. Até então a carreira não era solo, era a carreira da alma-grupo. Como é que isso acontece? Tá? É ensinado que o fluxo da mônada, quando chega esse instante aqui, ó, o fluxo da mônada, quando se inicia algumas operações, o fluxo da mônada aqui, ó, do raio de vida se intensifica aqui, ó. Então começa a ter uma atividade muito grande aqui no Atma Buddhi Manas. Então isso aqui começa a ter uma atividade muito forte aqui e a tríade superior se torna mais brilhante. Ela está mais ativa nesse processo quando há realmente a separação. Na descida, o raio de vida ativa os elementos situados no plano átmico, búdico e mental, tá? Então aqui é uma ativação nesse processo todinho, tá? Os outros três aspectos abaixo dele, da linha divisória do plano mental, é a tríade inferior, ainda estão mais ou menos hibernando ainda, porque foi criada aquela tríade enquanto estava na alma grupo, mas na realidade quem fazia acontecer tudo era o anjo. Agora precisa ativar esse negócio de uma vez, porque não vai ter mais aquele anjo que cuida. Então começou na tríade superior, a ativação mais forte dela, e vai depois prolongar para a inferior também. Então aquele estressamento no mental superior rompe aquela película que ainda separava, não tem aquela casca com as películas entre os planos, vai rompendo tudo. Então aquele estremecimento que aconteceu aqui agora transfere para cá também, ó. Então toda aquela casca que existia aqui separando cada um do outro, vai acabando tudo, vai tudo virando uma coisa só, tá? Então representamos aqui uma sacudidela geral, o último invólucro da casca de ovo deixa de existir, a alma-grupo se despedaça e pronto, agora tem um ser sem alma-grupo, perdidinho no mundo, que nem nós estamos aqui agora. Não tem mais a tutela de um anjo para cuidar da gente. Oh, que saudade da minha vida de animal. Não precisava tomar decisão nenhuma. Quem tomava as decisões tudo era o ser da alma grupo que tomava todas as decisões. Eu só queria correr atrás da cadelinha, eu queria correr atrás da comida, só queria essas coisas, não tinha preocupação nenhuma. Depois que a gente se separou, pronto, se ferrou, porque junto com isso vem a responsabilidade. Então agora você é um ser que vai ter responsabilidade, tá? Então rompeu o último deles, né? Então essa separatividade entre os aspectos desaparece, continuam juntos com a mônada, simplesmente agora através do cordão umbilical, não mais tem essas cascas que separa dentro desse processo todinho. Então esse processo todinho aqui, ó, quando isso acontece, há um estressamento aqui no mental superior, é aquele momento que é criado aquilo que é chamado de corpo causal, tá? Que até então os animais não têm esse veículo causal. Então houve um estressamento aqui dentro do mental superior, então aqui cria-se aquilo que é chamado de um veículo causal. Então todas as experiências que existirem agora desse ser vão ser armazenadas no corpo causal. Anteriormente, um cachorrinho tinha uma experiência, morria. O aprendizado daquela vida dele não ficava com o cachorrinho, ficava com a alma grupo. Então a evolução era coletiva. Então estava tudo lá dentro da alma grupo, né? Aqui agora, quando cria-se esse veículo causal, então todas as experiências que acontecer aqui no plano mental inferior, astral e físico, todas as experiências ficam a partir desse instante nesse corpo causal. Então esse corpo causal é aquele aspecto que nós chamamos de nosso eu superior. Então quando se criou esse corpo causal aqui, ele é um corpo causal bem simplesinho, a bexiga murcha. Aí vem uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, vai tendo mais experiência e esse corpo causal vai cada vez mais se tornando mais consistente nesse processo todinho, tá? Então a expressão que restou aqui, aquele estremecimento, o vórtice se acalma, forma um envoltório delicado aqui, ó,
tá? É a formação do corpo causal que nós estamos falando. Quem quer ler isso aqui em detalhe, tem bons livros, que é o Corpo Causal e o Ego, de Arthur Powell, mostra isso aqui bastante, bem mais detalhado do que nós estamos falando aqui agora, que é simplesmente umas figurinhas aqui, para dar uma ideia geral desse processo todinho, tá? Então não é só um novo corpo, criou-se um corpo causal, mas esse corpo agora é um indivíduo. Por que é um indivíduo? Porque todas as experiências que acontecerem agora através das reencarnações ficam nesse indivíduo e não mais na alma grupo. Então, corpo causal é uma característica determinante entre o animal e o humano. O animal não tem corpo causal. Como eu falei, o cachorrinho morreu, a experiência dele vai para o grupo. Quando nasce um novo cachorrinho, todos têm a experiência de todos que levaram para lá. Agora não. Você é um indivíduo e tem esse corpo causal. Então ele é representado por um ovoide, aos olhos do clarividente tem uma certa luminosidade e é visto uma forma oval de luzes desse corpo causal. Para o clarividente, um corpo causal teria esse formato mais ou menos aqui, uma pessoa já evoluída, tá? Já teve um monte de reencarnações e esse seria esse veículo causal de uma pessoa evoluída que já teve centenas de reencarnações, então já tem algo consistente neste veículo causal, já acumulou muita experiência. Mas, se você comparar de um adepto que já venceu a evolução humana, o corpo causal é muito mais forte, é muito mais diferente. Então, para você distinguir quem é um adepto e de quem não é um adepto, é só observando o corpo causal dele, tá? De repente o Ricardo aqui é um adepto e eu não sei, eu não estou enxergando o corpo causal dele, né? Ou é o Wilson, né? Já que eu falei que ele era... Então é o Wilson que agora que é o mestre. Eu te dei uma pancada, agora vou te dar um elogio. O único problema é o Serasa e o SCTC, senão seria lindo. Então essa é a evolução que nós estamos falando, tá? Então a evolução aqui então, gente, a evolução humana se processa aqui, ó. Aqui é a evolução humana. Tá? A cada encarnação você está evoluindo. Agora, a evolução super-humana acontece em Atma Buddha Manas. Tá? Então, uma mônada que está em processo evolutivo, por exemplo, aqui, ó, a mônada tem veículos aqui. Morreu, não tem isso aqui, ó. Ela tem todo o plano de atividade dela em Atma Buddha Manas, mesmo não tendo atividade nos planos inferiores. Mesmo estando encarnada, aqui, uma determinada mônada tem veículos aqui embaixo, ela tem atividade no plano dela aqui também. Então aqui acontece a evolução humana, nesses 3 planos inferiores. Aqui acontece a evolução super-humana, que é a evolução do ego, com E maiúsculo, que é a evolução do eu superior, que é a evolução do nosso princípio alma. Todos os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. A cada encarnação, nós evoluímos na evolução humana. E o resultado que nós aprendemos aqui na evolução humana fica armazenado depois aqui no corpo causal, contribui para a evolução desse princípio aqui, que é a tríade superior. O seu Deva é você mesmo. Como é que é? E o seu Deva é você mesmo? Não, fala. O seu Deva é você mesmo. Peraí, um por vez. Se o seu Deva é você mesmo. Se o meu Deva, aqui, sem dúvida, não e não é, né? Porque, como eu falei, nós saímos da alma grupo animal e entramos na alma grupo do Logos. Então, o meu Deva hoje é o Logos. Então, só trocou. Saiu de um Devinha e entrou num Devão. É isso aí. É isso aí. Então, aqui está o ser completo com o corpo causal desenvolvido dentro desse processo todinho. Então, aqui já aconteceu a evolução aqui, mas nesse processo agora da evolução humana que nós estamos falando aqui, nós já saímos daquilo que é chamado de involução e começamos aquilo que é chamado de evolução. Ou seja, nós já saímos da casa do pai, agora estão com saudade da casa do pai, estão começando o retorno para casa agora. Começou a voltar aí? Já começou a voltar? Já começou a voltar. Na evolução humana já começou a voltar. Tá. Na própria evolução animal já começou o processo de retorno. É que era insípido, né? Mas agora que já no ser humano já é mais forte. Quem tem a sorte, vamos dizer sorte entre aspas, tá?
de ter uma evolução humana, isso é um presente de Deus, tá? É um presente de Deus, porque é unicamente na evolução humana que você vai conseguir definitivamente voltar para a casa do Pai. É na evolução humana. Então não desperdicem as suas encarnações. Não desperdicem, tá? Quem te garante que na próxima encarnação o Wilson não vai voltar como minhoca? Não sei. Vai que ele volta como minhoca aí depois. A teosofia diz que não, mas o budismo diz que pode. Quem está certo? Vamos discutir isso aqui agora não. Tá? Vamos discutir isso, mas é isso aqui. Então a mônada agora ela é individualizada, tornou-se um indivíduo e ela vai aprender tudo agora sem a tutela da alma grupo. Isso aqui é bobeira, não precisamos falar muito não. São esses estágios de rodopio aqui para formar o corpo causal. É uma tentativa de mostrar aqui que aquele estremecimento que aconteceu para mostrar realmente como se forma um corpo causal. São movimentos aqui, mas é muito detalhe, não precisamos entrar nisso não. Recapitulando a história todinha então. A mônada está lá no plano monádico. Começou a evolução aqui, ó, no reino mineral. Tá? Então aqui tem uma etapa A, uma etapa B, uma etapa C, D. Vamos falar um pouquinho de cada etapa. Primeira etapa, despertar da mônada. Então é o despertar da centelha divina no plano monádico. Essa é a primeira etapa deste processo. Tá? Segunda etapa, ela desce no reino mineral aqui no plano físico. Então essa é a segunda etapa, a etapa B. Etapa C, retorna mais uma vez ao plano astral, tá? Para depois, quando terminou essa evolução aqui, começar a evolução vegetal. Tá? Então está aqui, ó, ela regressou ao plano astral durante muitas eras ali, até fortalece o protótipo de corpo e vai permitir entrar na etapa D depois. Na etapa D, ela se revestiu do reino vegetal dentro do plano físico. Tá? Depois vai ter uma etapa E, onde ela realmente, depois de incontáveis experiências aqui, ó, vai se capacitar a entrar no reino animal. Para depois chegar na etapa G, só que aqui ela já subiu, ó, em vez de ser no astral, já chegou até aqui em cima, no astral superior, para fazer o corpo causal. Aqui ainda é o reino animal, tá? Aqui na etapa G é o grande momento da individuação, criou o corpo causal e já se sente despertar num plano mais sublime, já mais aqui, que é o plano mental superior, se tornou indivíduo, tem o corpo mental e tem o corpo astral. Então aqui é a etapa G que nós falamos aqui, né? Aqui em cima. A etapa H é no mental superior. Depois vai ter uma etapa I, desce ao mental inferior, tá? Dentro de uma reencarnação qualquer. E uma etapa J aqui, ó, tá? No astral, para continuar essa evolução desse processo todinho. Então essa aqui é uma figurinha para mostrar todo esse processo de evolução que aconteceu ao longo de bilhões e bilhões de anos, aconteceu esse processo aí. Dá tempo de falar um pouquinho mais? Vou falar aqui mais rapidinho, isso aqui é só curiosidade também. A alma grupo é assim, ó. A alma, mônada, Atma, Buddha e Manas, depois cria uma envoltura mental, depois desce a tríade aqui, ó, envoltura astral, depois desce mais uma vez, envoltura etérica. Isso aqui, o que é? Cria um corpo etérico, isso aqui é a alma grupo mineral. Feita a alma grupo mineral, continua o processo, e dentro do processo, então, tem um corpo astral, a alma grupo vegetal. Continuando o processo, completou aqui, então nós temos agora um corpo mental, esse é a alma grupo animal, dentro desse processo todinho. Tá? E a vida, isso aqui é muito detalhe, não precisamos falar não, tá? E depois eu posso disponibilizar esse processo para vocês. E a individuação também, é uma outra figura que mostra aqui, ó, desde o plano Adi, dentro no plano monádico, recebe o nome de Anupadaka também, vai entrando aqui no plano ático, búdico e mental superior, a alma grupo, primeira etapa, cria um animal doméstico. Uma segunda etapa, você pode ver que esse aqui, ó, prolongou um pouco mais, ó, formou uma alma grupo de um animal doméstico, a segunda etapa. Aqui desceu mais um pouco ainda, vocês vão observar, ó, e aqui, então vem a criação do corpo causal na mente superior, então uma terceira etapa que mostra dentro desse processo a individuação. Aquelas figurinhas anteriores, de um trabalho, como falei, chamado A Criatura, e esse trabalho aqui foi feito na Sociedade Teosófica da Índia, onde uma pessoa mostrou isso aqui de uma outra forma, mas quer mostrar
a mesma coisa também, tá? Então aqui cria o ego, o Jivatma, dentro desse processo todinho, tá? Aqui nós temos que aprender a controlar também, tá? Então nós temos um corpo causal, aqui, ó, temos que aprender, simplesmente temos que aprender a controlar, pulei demais, tá? É que o tempo está acabando, por isso que eu estou acelerando demais, já são 9h25, tá? Então o ego, através do corpo causal, tem que controlar o corpo mental e tem que controlar o corpo astral. Então a essência elemental absorvida, então eles vão ser arrastados para baixo, e os elementais tomam conta. Se o ego não aprende a controlar os veículos dele aqui, ó, se ele não aprende a controlar, eles são arrastados para baixo e são envolvidos pelos elementais que controlam. Então, muita vontade que a gente acha que é nossa, de coisas pesadas, de coisas... por exemplo, tomar uma cachaçinha, né, seu Wilson? Tá? Isso aqui, quem gosta da cachaçinha, não é o seu Wilson. Quem gosta da cachaçinha são esses elementais. Tá? Então, você está alimentando os elementais, né, essa história todinha. Mas eu vou parar por aqui, gente. Já são 9h30. Ainda tem mais alguma coisa aqui. Quem sabe, depois em janeiro, a gente faz mais um complemento disso aqui, porque não vai dar para chegar no final, não. Oi? No dia 29 vai ser uma palestra do nosso grande Ricardo, em fevereiro. Em fevereiro a gente faz um complemento disso aqui. 29 de janeiro vai ser o Ricardo que vai dar uma palestra. Tá? Depois a 1ª de fevereiro vai ser o presidente da Sociedade Teosófica. Depois em fevereiro eu achei que dava para acabar, mas não deu não. Fala. Hoje é a última aqui? É a última aqui. Agora, próxima reunião, só 29 de janeiro, lá no Pitágoras. Ok, gente, muito obrigado. Olha, esperamos todo mundo.